Ela é chamada de bem-aventurada, Mãe do Salvador, símbolo de fé inabalável. Para bilhões de pessoas ao redor do mundo, Maria é mais do que uma figura histórica. Ela é mediadora, intercessora, até mesmo Rainha dos Céus. Santuários são erguidos em sua homenagem. Aparições milagrosas são atribuídas ao seu nome. Milhões oram a ela todos os dias, buscando proteção, cura e esperança. Mas e se essa devoção não for tão simples assim? E se por trás da imagem da Virgem Maria estiver escondida uma figura muito mais antiga e pagã? Neste estudo investigativo não buscamos ofender a fé, mas examinar os fatos. Vamos percorrer as Escrituras, os concílios, os dogmas e olhar para o passado distante, onde deusas mães dominavam os templos da antiguidade. Porque talvez a Maria que você conhece não seja exatamente a Maria da Bíblia. Quando olhamos para Maria nas páginas da Bíblia, encontramos uma figura honrada, mas surpreendentemente discreta. Ela está lá no início da história. Jovem, corajosa, escolhida para um papel único: gerar o Salvador. Seu sim ao anjo Gabriel ecoa como um dos maiores atos de fé das Escrituras. Mas, à medida que avançamos pelos evangelhos, Maria desaparece das narrativas centrais. Não há registros de oração dirigida a ela. Nenhum versículo que a exalte acima dos apóstolos. Nenhum indício de que fosse intercessora ou rainha celestial. No Evangelho de João, ela aparece nas bodas de Caná, onde intercede por um casal. E no momento mais dramático da crucificação, está aos pés da cruz. Ali, Jesus a entrega ao discípulo amado. E só. Ela é citada novamente brevemente entre os discípulos em oração após a ressurreição. E então, o silêncio. Seria isso intencional? Quando uma mulher da multidão exalta Maria dizendo: "Bendito o ventre que te trouxe." Jesus responde: "Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Uma resposta que parece conter um aviso, um cuidado para que sua mãe não fosse confundida com algo além do que ela realmente era. Mesmo assim, séculos depois, Maria seria coroada, exaltada, venerada, elevada ao status de Rainha dos Céus. Mas essa imagem não está nas Escrituras. Os defensores da veneração mariana argumentam que Maria é a nova Eva, a mulher de Apocalipse 12, símbolo da Igreja pura. Mas essas interpretações são simbólicas e não há consenso entre os estudiosos bíblicos. Na Bíblia, Maria é respeitada. Mas a figura que seria construída em seu nome parece nascer mais da tradição do que da revelação. A figura de Maria é discreta nas Escrituras. Fora os evangelhos e alguns versículos isolados, não há grande desenvolvimento teológico sobre ela no Novo Testamento. Paulo sequer menciona seu nome em suas epístolas. No entanto, ao longo dos séculos, Maria se torna uma figura cada vez mais central na fé católica. Essa transformação começa a tomar forma no século IV, uma época marcada não só por perseguições e concílios, mas também pela fusão entre cristianismo e elementos pagãos do Império Romano. Com o Concílio de Éfeso,
em 431 d.C. Maria é oficialmente proclamada Theotokos, Mãe de Deus. Uma definição teológica que, embora vise proteger a doutrina da divindade de Cristo, acaba abrindo espaço para uma nova forma de veneração. Não é coincidência que o título surja justamente em Éfeso, cidade que fora, por séculos, um dos principais centros de adoração à deusa pagã Ártemis, também chamada Rainha dos Céus. Essa justaposição de nomes e títulos não passa despercebida aos olhos da história. A partir daí, Maria passa a receber honrarias que não estavam presentes nos primeiros séculos do cristianismo. Ela é invocada em orações, venerada em ícones e exaltada como intercessora entre Deus e os homens. Ao longo da Idade Média, esse culto se intensifica. Surge o título de Advogada dos Pecadores, depois Corredentora e, por fim, Rainha do Céu. Títulos que não encontramos na Bíblia, mas que ecoam, curiosamente, as divindades femininas dos povos antigos, de Ísis, no Egito, a Inanna, da Suméria, a Semíramis, da Babilônia. Seria isso um amadurecimento legítimo da fé cristã? Ou um sincretismo lento, progressivo, que cristianizou antigos cultos sob uma nova face? Na Bíblia, o título Rainha dos Céus aparece, mas de forma surpreendente, não como algo digno de honra, e sim como objeto de repreensão. No livro de Jeremias, capítulo 7, lemos que o povo de Judá oferecia bolos, libações e incenso à Rainha dos Céus. Era uma prática pagã, um culto idolátrico condenado pelo próprio Deus. Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à Rainha dos Céus. Jeremias 7, 18. Deus diz que tais práticas provocavam sua ira e que não ouviria mais as orações daquele povo. A pergunta que surge é: por que então um título tão explicitamente condenado nas Escrituras passou a ser associado a Maria? Para alguns teólogos católicos, Rainha do Céu é uma expressão simbólica, usada para exaltar a glória de Maria ao lado de Cristo Rei. Mas o problema não está apenas no título, está no conjunto da veneração. Muitos católicos oram diretamente a Maria, acendem velas, carregam suas imagens em procissões, cantam hinos e atribuem a ela poderes de intercessão e livramento. Para um observador neutro, essa devoção se assemelha muito ao culto que os antigos pagãos prestavam às suas deusas mães. É legítimo venerar Maria dessa forma, à luz da Bíblia? Ou será que, ainda hoje, a humanidade, travestida de religiosidade, continua oferecendo bolos à Rainha dos Céus? Nas Escrituras, Maria é retratada com humildade. Quando o anjo Gabriel a visita, ela responde com reverência: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Ela não se exalta, ela não exige reverência, ela se submete. Em toda a Bíblia, Maria fala pouco, e quando fala, aponta para Deus, não para si mesma. No Evangelho de João, durante as bodas de Caná, suas palavras são claras: Fazei tudo o que ele vos disser. João 2, verso 5. Maria não se coloca entre o povo e Jesus, ela direciona o povo a ele.
como uma seta, como uma ponte e não um destino final. No entanto, ao longo dos séculos, o papel de Maria foi sendo elevado, ampliado, até distorcido. Ela passou de serva a senhora, de mulher abençoada a mediadora de todas as graças, de discípula silenciosa a rainha do universo. Muitos fiéis rezam diretamente a ela. Outros a chamam de advogada nossa, refúgio dos pecadores, até porta do céu. Mas onde está isso na Bíblia? Será que Maria aceitaria essa honra? Será que a mulher que disse, minha alma engrandece ao Senhor, aceitaria ser engrandecida pelo povo? A elevação de Maria como figura central de culto não foi obra dos apóstolos, foi construção histórica. Nos primeiros séculos do cristianismo, com a expansão da igreja sobre territórios pagãos, muitos convertidos tinham o hábito ancestral de venerar deusas mães. E Maria, figura maternal por excelência, tornou-se o elo perfeito para essa transição. Assim, em vez de abandonar as divindades femininas, muitos apenas trocaram seus nomes. Maria não quis glória, não pediu coroa. Ela apontou para Cristo. Mas hoje, será que ela é mantida como serva ou a transformaram em senhora? Um dos textos mais debatidos entre católicos e protestantes está no capítulo 12 do livro do Apocalipse. João, em visão, diz: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12, 1. Essa mulher está grávida. Dá à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. Um filho perseguido por um grande dragão, Satanás. Para a tradição católica, essa mulher é Maria. Ela é vista como a rainha do céu, entronizada no firmamento espiritual. Suas imagens, muitas vezes, retratam essa cena literalmente. Maria com uma coroa de 12 estrelas pisando na lua, envolta de luz. Mas será que essa interpretação é bíblica ou simbólica? Quando analisamos o Apocalipse, percebemos que ele está repleto de símbolos. Cada figura carrega múltiplos significados. A mulher do capítulo 12 pode ser vista de 3 formas distintas. Primeira, como Maria, a mulher literal que deu à luz Jesus. 2. Como Israel, a nação da qual o Messias veio. Terceiro, como a igreja, perseguida, protegida no deserto e sustentada por Deus. Essas leituras não são mutuamente excludentes, mas exaltá-la como uma figura celeste superior a todos os santos e anjos, isso extrapola o texto. A própria coroa com 12 estrelas, para muitos estudiosos, representa as 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos. A lua sob os pés pode simbolizar domínio espiritual. E o sol? Justiça, glória de Deus. Nada disso aponta diretamente para a divinização de Maria, mas sim para o povo redimido, a igreja ou o plano de redenção. O foco do capítulo é o filho. A mulher é veículo, não o centro. A veneração de Maria como Rainha dos Céus pode parecer à primeira vista uma homenagem cristã. Afinal, ela é a mãe de Jesus, o Rei dos Reis. Mas, quando investigamos mais a fundo,
essa expressão carrega ecos sombrios. Na Bíblia, a primeira vez que ouvimos falar da Rainha dos Céus não tem nada a ver com Maria. Na verdade, está associada a um culto condenado por Deus. As crianças recolhem lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos para a Rainha dos Céus e para derramar ofertas a outros deuses, provocando-me a ira. Jeremias 7,18. A Rainha dos Céus era uma deusa pagã. Provavelmente Ishtar, Astarote ou Inanna, divindades femininas associadas à fertilidade, ao céu e ao trono espiritual. Esse culto envolvia rituais, oferendas e adoração feminina, e Deus o rejeitou com veemência. Então, por que esse mesmo título foi transferido para Maria? A resposta pode estar na história da cristianização do Império Romano. Quando o cristianismo se tornou religião oficial, muitos cultos e ícones pagãos foram adaptados, não destruídos. Imagens de Ísis segurando o filho Horus foram reinterpretadas como Maria com o menino Jesus. Templos de deuses solares foram convertidos em basílicas. A devoção à mãe de Jesus foi ganhando traços cada vez mais divinizados, até que, séculos depois, o título de Rainha dos Céus foi oficialmente atribuído a ela pela teologia católica. Mas a Bíblia nunca a chama assim. Nem Jesus, nem os apóstolos. O único trono ocupado no céu é o de Deus, e à direita do Pai está o Cordeiro, Jesus Cristo. Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher extraordinária. Escolhida por Deus para gerar o Messias, sua humildade e fé a tornaram uma figura respeitável e inspiradora. Mas ela é mediadora entre Deus e os homens? Pode ela interceder por nós do céu, como ensina a tradição católica? A resposta bíblica é clara. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, lemos: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse versículo não deixa margem para dúvidas. Um só mediador, não dois, não muitos. A mediação espiritual é exclusiva de Cristo. A Escritura nunca registra Maria sendo invocada em oração. Nunca a coloca como canal de graça. Nem mesmo nos momentos cruciais após a ascensão de Jesus, como no livro de Atos, os discípulos a invocam. Ela mesma declara: Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 47. Ela reconhece que precisa de um Salvador. Não é corredentora. Não é canal entre nós e Deus. É exemplo de fé e obediência, mas não objeto de oração. A idolatria começa quando se atribui a alguém aquilo que é exclusivo de Deus, mesmo que esse alguém seja uma mulher justa e bendita. Lourdes, Fátima, Medjugorje. Ao longo dos séculos, aparições atribuídas a Maria encantaram milhões. Mensagens reveladas, profecias, milagres. Mas o que está por trás dessas manifestações? Se são reais, não devemos nos perguntar: são de Deus ou de outra fonte espiritual? Em 2 Coríntios 11,14, Paulo nos adverte: E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Essa é uma revelação grave. Nem toda experiência espiritual é divina. Nem toda figura de luz vem da luz. Em muitas dessas aparições,
Maria é retratada como aquela que deseja salvar o mundo, conduzir a paz, interceder por todos. Algumas chegam a dizer que Deus confiou o juízo a ela. Mas essa linguagem não deveria ser atribuída somente a Cristo? O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João 5:22. Se a mensagem contradiz a palavra de Deus, ela não pode vir de Deus. A origem espiritual dessas aparições pode muito bem ser um engano cuidadosamente arquitetado. Apocalipse 13 fala de uma segunda besta que realiza sinais miraculosos para enganar os habitantes da terra. Será que a figura mariana está sendo usada como fachada para essa sedução global? Maria foi, sem dúvida, uma mulher escolhida por Deus, uma serva fiel, humilde, agraciada com uma missão única: gerar o Salvador. Mas aquilo que a Bíblia narra com sobriedade, muitos ao longo da história transformaram em culto, dogma e até adoração. A pergunta permanece: a quem estamos ouvindo? A revelação de Deus ou a tradição dos homens? Jesus disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11:28. A palavra é a medida. É ela que nos conduz. É nela que encontramos a verdade sobre Deus, sobre Cristo e sobre o papel de Maria. Se desviamos o foco da cruz, mesmo que por devoção sincera, corremos o risco de cair em idolatria espiritual. Se você chegou até aqui, comente. Somente Cristo é digno. Isso mostra que você acompanhou o vídeo até o fim e ajuda a espalhar essa mensagem. E claro, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. E inscreva-se no canal para não perder os próximos estudos investigativos sobre fé, doutrina e história à luz da Bíblia. Quer dar o próximo passo? Baixe agora o e-book 7 Passos para Ser Mais Disciplinado. Um guia direto, prático e bíblico para você vencer a procrastinação, se organizar espiritualmente e focar no que realmente importa. Está com preço promocional por tempo limitado. E se você quer estudar teologia de forma clara, profunda e acessível, conheça o curso Teologia Elementar para Iniciantes. Você vai aprender a interpretar a Bíblia com segurança, entender as doutrinas centrais da fé cristã e fortalecer sua caminhada com base na verdade. Também com desconto exclusivo de lançamento. Todos os links estão na descrição. E lembre-se, não há nada oculto que não venha a ser revelado.